Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, queridos espectadores do Conversa de Classe. É uma honra saber que a gente está aqui, que a gente está juntos e juntas aí novamente. E hoje, gente, eu vou trazer uma conversa que ela não é só educativa, mas é uma conversa inspiradora. O quanto eu ouvi falar dessa mulher, dessa professora, dessa pessoa aqui que... E a gente entrou aqui agora, a gente se conheceu virtualmente primeiro, um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, e foi assim, amor a primeira palavra, né? Eu estou aqui com a incrível Karine Spala, né? Ela é palestrante, ela é uma profissional com muita experiência na área da educação, mas especialmente nas relações étnico-raciais na escola. E eu já combinei com ela que a gente ia começar aqui começando para ela entrar com tudo aí para trazer o conhecimento para vocês. Então, Karina, eu sei, né, e estou contando aqui para o pessoal do Conversas de Classe, que você se dedique intensamente ao trabalho com letramento racial e as práticas antirracistas na educação. E eu queria saber se você pode compartilhar com a gente um pouquinho de como que essa sua jornada começou e quais foram os principais desafios que você encontrou no seu caminho, né? Professora Karine Spala, é uma honra, uma alegria imensa recebê-la aqui. Bem-vinda ao Conversa de Classe. Ai, gente, que apresentação chique! Eu tô emocionada, que coisa mais bonita, né? Poxa, é muito massa estar aqui, tô feliz a beça para estar. Essa entrevista, ela demorou para sair, gente, um desencontro, encontro, desencontro, mas uma hora ia sair, eu tinha certeza disso. Primeiro, obrigada pelo convite, por essa apresentação. Eu já, por mim, encerrava aqui, gente, muito obrigada, valeu. Maravilhosa, muito obrigada. Eu também estava esperando por esse momento de compartilhar com vocês de onde eu comecei e o porquê que eu comecei. Mas antes de tudo, vou falar um pouquinho de quem eu sou. Eu sou Dona Karine Spala da Silva Chagas, tenho aí uns 14, 15 anos de trajetória na educação. Comecei muito novinha, aos 18 anos eu já trabalhava como auxiliar, comecei como auxiliar de professora. Atualmente trabalho com formação na educação infantil e com esse olhar todo carinhoso para as relações étnico-raciais. Você sabe que eu tenho uma coisa assim de chamar isso de tema, que eu acho isso muito complicado, chamar de tema, né? Então, eu mesmo vou me corrigindo, porque a gente vira e mexe, fala tema ou temática, e eu acho que tema traz uma coisa mais, uma ideia de temporário. Eu falo vez ou outra, quando necessário, quando a gente sabe que deve ser constante, a gente tem que muito insistir sobre isso nas escolas. Então, vou contar de onde eu comecei. Bom, além de ser formadora, professora, né? Eu tenho uma criança, uma filha linda, que eu xeroquei, que se chama Helena Spala Simone. Muito que bem, um dia ela entrou no carro, ela tinha mais ou menos 3 anos, ela entrou no carro e ela simplesmente verbalizou para mim: mãe, minha professora não é marrom. Eu falei: ué, mas tem algum problema a sua professora não ser marrom? Ela falou: tem. Eu, né, esquecendo a potência das crianças, perguntei de novo: não, você está me falando que a sua professora não é marrom e que isso é um problema para você? E ela falou: sim, isso é um problema para mim. E eu tentando ali entender o que estava passando pela cabeça dela, falei: mas não tem mais nenhum amigo preto na sua escola? Ela falou: tem, mais 2 crianças, e ela nomeou essas crianças. Isso foi uma ficha caindo na minha cabeça enorme, Má. Sabe por quê? Eu me dei conta de que a minha filha não tinha referência alguma, nem em casa, nem em livro, nem na escola, nem em lugar nenhum, porque eu sou filha de mãe branca, pai preto, mas de referência feminina ela não tinha, porque a família do meu pai, que é família preta, é muito distante.
E aí eu cheguei em casa, assim, um pouco atordoada, e fui olhar os livros da minha filha. Foi o primeiro lugar que eu fui, porque ela sempre teve muitos livros. E aí não tinha nada, não tinha nenhum livro que trouxesse uma referência familiar preta, que trouxesse uma família. Nada, 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 nada. Nenhum escritor, nenhum ilustrador, nada. E aí isso causou um incômodo e uma paura em mim. Neste momento, Maíra, eu achava na minha cabeça que eu era uma pessoa branca. Eu não me via, eu não me enxergava como uma mulher preta. Olha que insano. Nesse meio tempo, apareceu a formação na minha vida, onde eu encontrei com pessoas que já falavam sobre isso, que já se aprofundavam sobre as relações étnico-raciais, estudavam e faziam formações com professores, e eu entrei e falei, eu quero participar disso. E eu não sabia muito por onde começar. Eu estava um pouco perdida, porque eu também não me enxergava como uma mulher preta. Eu estava tão perdida quanto. E aí eu comecei com a leitura de 3 livros que eles já me estapearam assim de cara. Eu lembro que eu li em 2 meses assim esses 3 livros, e era ler, me enxergar. Foi um processo muito dolorido, ler, me enxergar, me identificar e entender tudo o que tinha acontecido na minha infância, na minha adolescência, e as razões disso tudo. Então, foi um processo muito dolorido. A gente, às vezes, na escola, Maíra, escuta, a família não se auto-identifica. É porque no momento em que você se auto-identifica, vem uma carga junto. Então, minha gente, não é fácil. E aí, junto com isso, eu passei pelo processo de tirar os cabelos alisados. Isso não significa que por conta disso eu me tornei preta de um dia para o outro, não, tá, gente? Mas isso para mim fez parte do processo também, porque aquele cabelo, eu olhava para o espelho e ele não fazia sentido para mim. E o meu discurso era vazio para minha filha, porque eu dizia, não, seu cabelo é lindo, seu cabelo afro é maravilhoso, mas o meu estava alisado. Como é que eu poderia ser exemplo para alguém se eu mesmo não estava sendo? Não era um reforço do que eu exaltava para ela. A televisão ainda estava se ajustando, né? Hoje a gente ainda vê um movimento de pessoas pretas, essa diversidade chegou por uma questão econômica ou não. Tá tudo certo, tá tudo bem, essa representatividade ela tem chego na mídia, nos livros também, mas dentro de casa minha filha não tinha ninguém. Tanto que quando eu fui cortar a primeira vez, ela falou assim, você não vai ficar bonita. Só eu fico bonita com esse cabelo. Mas no momento que ela me viu, ela gritou e falou, agora você tá que nem eu. Ela falou desse jeitinho. E aí eu quis chorar, mas segurei a onda ali naquele momento. E desde então, isso foi muito importante para minha filha. Mas, porém, contudo, todavia, ao mesmo tempo eu percebia que na escola, Maíra, a minha filha estava vivendo as mesmas coisas que eu vivi há 30 e poucos anos atrás. 35, 36 anos atrás. E aí tudo que eu pensava era o que eu posso fazer? O que eu, Karina, aqui, que estou nesse processo também, por onde eu começo, para onde eu vou com isso tudo? E aí tinha já esse grupo de formação que trabalhava as relações étnico-raciais, a diversidade, e eu entro para agregar junto com eles ali, para falar da educação infantil, porque tem uma lei que torna obrigatória o ensino da cultura afro-indígena, mas para a educação básica, esse início na educação infantil, ele fica meio solto, como se ele fosse facultativo. Mas as feridas, elas começam, inclusive, na educação infantil, com o não toque, com o cabelo que aí eu não sei como é que mexe, com a agressão, com as microagressões, que elas são disfarçadas, ou até mesmo com agressão física,
que ela é perdoada, ela, ai, não, deixa para lá, finge que não escutou. Agressão verbal também. Então, essas coisas vão ferindo a criança ao longo da educação infantil. Quando chega no ensino fundamental, minha gente, a autoestima já está de um jeito que aí é a criança que alisa o cabelo, que fala que é loura quando não é, porque ela vem de um processo de invisibilidade desde a educação infantil. Há quem diga que isso não acontece. Acontece, gente, acontece. E muito, muito mais do que a gente imagina. E o jeito da gente começar a consertar isso é aceitar de que acontece e não varrer mais para debaixo do tapete. É olhar para isso, assumir esses erros e começar a pensar em estratégias para evitar que daqui adiante a gente não continue cometendo os mesmos erros do passado, dos meus 30 e poucos anos atrás. E aí, nisso, eu já esqueci até a pergunta que você me fez. Eu acho que era essa a resposta mesmo, né? Você dizer um pouquinho, né? Onde que você começou com essa jornada. E Karina, eu queria comentar, né? Que resposta preciosa que você deu, né? Eu sempre falo aqui que o nosso grande objetivo é a gente mostrar pessoas reais como você que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas, né? E eu acho que esse depoimento que você acabou de dar vai ajudar a outras pessoas terem insights, né? De como também a jornada delas pode ter começado aí nesse sentido e elas entenderem o que despertou, né? Eu até comentava, eu faço parte de um grupo também de educação antirracista, né? Lá do Conectando Saberes e da Nova Escola. Eu tenho duas coisas que me impactaram muito, né? Eu lembro, eu trabalhei muito tempo na educação infantil e eu me lembro de uma mãe, quando ela chegou reclamando que o filho dela era sempre o último a ser trocado. E a justificativa que ela ouviu de uma professora, e que não foi por maldade, né, gente? A professora não falou isso por mal, porque como você falou, ainda são tempos que a gente está atingindo essa consciência ainda não é para todo mundo. Aí a professora diz assim, a pele do seu filho é preta, então assa mais tarde, né? O que é uma grande mentira, né? E anos depois, Karina, eu trabalhei na Fundação Casa, né? Aqui no estado de São Paulo, eu fui coordenadora da Fundação Casa. E eu me lembro, né, de uma situação em que uma pessoa fazendo uma entrada de um menino na fundação falava assim: qual que é a sua cor de pele? Eu sou preto. E o menino era branco, né? Tão branco quanto eu. E ele insistindo com ele, como você se autodeclara? Eu me autodeclaro preto. E colocava o espelho para ele, eu sou preto. Mas por que você está falando isso? Você é tão branco como eu, né? Foi a resposta da pessoa que estava fazendo, né, essa ficha dele. Aí o menino responde uma resposta muito dura, assim, até é difícil falar, né, mas acho que é importante a gente falar para a gente entender de onde que também vem os nossos despertares, né, o menino fala assim, eu sou preto porque tudo que é ruim é o preto que faz, se eu roubei, entende? Ele levou nessa lógica, né? Se ele estava lá porque ele tinha feito uma coisa errada, era porque só pessoas pretas fariam coisas erradas, né? E eu acho importante a gente trazer isso para a pauta e trazer isso para o programa, porque acho que são esses despertares, né, que vai trazendo aí para a gente a consciência da importância, né, da educação antirracista, acho que em primeiro lugar, e da importância da gente entender, né, como você falou, isso não é um tema separado para ser trabalhado em novembro, né? Isso não é um tema separado quando você, sei lá, entra no módulo de história que vai falar sobre a história da África, né? Isso é vida, gente, é cotidiano, né? É a gente olhar para como a gente estabelece essas relações aí no dia a dia, né? E eu trouxe tudo isso que eu queria até te perguntar uma coisa, né? Você fez esse depoimento incrível para a gente. Eu queria saber como que essa vivência, né, que você traz aí do seu núcleo familiar para a sua vida, como que ela molda as abordagens e as estratégias que você leva para o ambiente educacional. Na verdade, o meu processo todo de pesquisa e de compreender os efeitos do racismo nas crianças começou depois desse meu entendimento de Karina, mulher preta. Porque na minha família eu também tenho problemas com autoidentificação.
Tanto que a gente sabe que 56% da população brasileira é preta. E aí, recentemente, saiu uma reportagem de que aumentou o número de pessoas que se autoidentificavam pardas. Então, percebe como as coisas têm mudado, têm se modificado, porque as pessoas estão começando a sentir orgulho de se virem em novelas, em filmes, de se sentirem representadas, e não somente num lugar de subserviência, que esse é um problema, porque os olhares vão se acostumando, né, Maíra? A gente vai ao restaurante, qual é a cor da pessoa que serve? Qual é a cor da pessoa que limpa? Qual é a cor da pessoa que recebe você num local? Qual é a cor da pessoa que vai te pedir dinheiro no sinal? Então, esses olhares, eles se acostumam. Então, a gente precisa da mídia, a gente precisa dos livros, a gente precisa de pessoas pretas ocupando lugares grandes e altos, em altos cargos, em diferentes lugares, para a gente ir desacostumando esse olhar. Então, não foi em casa que isso aconteceu. Eu tive que buscar essa pesquisa fora para entender tudo o que acontecia comigo e o que poderia possivelmente acontecer com a minha filha e com as outras crianças. Então, isso é o que me move. E aí, Maíra, eu gostaria muito de dizer que hoje eu não vejo mais nada acontecendo sobre isso. Mas, recentemente, vi numa escola todas as crianças da turma recebendo colo. Qual era a criança que não estava recebendo colo? Todas as crianças da turma estavam ali organizadas. Qual era a criança que estava branca, de tanto catarro? Desculpa, gente, mas é isso mesmo. E tudo na educação infantil. Qual é a criança que foi deixada para trás e ninguém fala nada? Né? Isso, tá todo tão acostumado que ninguém questiona. Ninguém não, né, gente? Não posso generalizar, tem professores muito... que já compreenderam que isso não é um tema, que isso é urgente, que é para ontem, e na educação infantil, sim. Mas já escutei de pessoas que perguntam, mas por que na educação infantil? Por conta disso. Porque esse tratamento, esse bebê que de cara já entende que ele não é prioridade, nas 8 horas que ele está dentro da escola, não é em casa que vai dar conta de sanar isso tudo. Esses dias eu estava retomando Steiner, Rudolf Steiner, o criador da escola Waldorf. Eu juntei o Rudolf com Waldorf, desculpa aí, querido. E ele traz os setênios. E um dos pontos dos setênios é que a nossa vida é dividida de 7 em 7 anos. Que nesse primeiro setênio, parte do que a gente absorve é inconsciente. Então, veja, esse bebê que é sempre trocado por último, porque alguém verbalizou de que a pele dele é mais resistente, ele já entende que o cuidado dele não é prioridade. Inconscientemente, ele recebe isso. Inconscientemente, a menina que não tem o seu cabelo tocado ali na escola, porque é um cabelo difícil, é um cabelo sujo, é um cabelo que tem piolho, ela já entende que ela precisa se encaixar em algum lugar para ela receber o mínimo de contato físico. Contato físico e afeto é a base da educação infantil. Né? E a gente está falando de coisas muito simples. E a gente nem pincelou ainda na questão da representatividade. Né, que a gente fala trabalhar educação antirracista, educação étnico-racial na educação infantil, ela não é complicada, mas precisa do fator humano e de boa vontade, de olhar para si e falar, olha, eu acho que eu não sei o suficiente, eu vou precisar olhar para isso, eu vou precisar pesquisar um pouquinho mais, eu vou precisar trazer as referências, mas precisa de assumir a responsabilidade com o papel de ser antirracista, que é um movimento contrário, de dizer, não, eu não compactuo com isso que acontece, não aceito esse tipo de tratamento com essa criança. É esse o movimento antirracista. E aí trazer isso é trazer no livro essa representatividade, mas a representatividade de uma forma... e a gente precisa ter cuidado com essa curadoria de uma forma onde essas crianças se sintam representadas em diferentes lugares, esferas da sociedade, que elas possam ser médicas, donas dos lugares, que elas possam ocupar todos esses lugares, para desacostumar esse olhar.
Eu lembro que um dos primeiros livros que eu trouxe para minha filha, a autora era preta e o ilustrador também era. E eu nesse iniciozinho ainda de entender a responsabilidade que eu tinha de ser representatividade para ela. Quando eu abri o livro, eu não precisei dizer, Maíra. Ela olhou e disse, o autor é preto, a autora é preta e o ilustrador também é. Olha isso! Inconscientemente, eu tenho certeza que na cabeça dela eu posso ser escritora. Eu posso ser ilustradora. São essas coisas que a gente precisa trazer. E as bonecas, né, minha gente? O que as crianças fazem ali? Essa representação, o cuidado, é esse corpo que precisa ser cuidado. E aí, de novo, né, Maíra? Estive recentemente numa turma de 2 anos, onde uma menina não se negou a brincar com a boneca preta, e que era, esteticamente, assim, o formato era parecida com as outras. Ela deixou de brincar, porque ela não queria brincar com a boneca preta. Depois, em outros momentos, eu fui trazendo isso de volta, precisa de uma observação, percebe? Precisa estar atento de que, olha, a criança não está brincando com a boneca preta. Tem até um teste antigo, né, estadunidense, que eles fizeram um teste com as bonecas brancas e com as bonecas pretas. Essa boneca que precisa estar bem cuidada, que precisa estar vestida, que precisa ter no volume suficiente para que a gente entenda que não é uma tentativa de colocar a cultura africana acima de. Não é sobre isso, é de reconhecer a importância dos povos africanos e equalizar as coisas, gente, equalizar. Porque quando a gente chega na vida adulta, é perceber que os nossos espaços somos ainda uma minoria. Como pode, num país onde nós somos 56% e mais por conta da subnotificação, nós ocuparmos uma porcentagem muito pequena em cargos muito altos? Quanto mais alto, menos eu vejo.Acho que eu te respondi, porque eu vou devagando. Totalmente, né? E acho até que você traz uma mensagem que a gente... você, na verdade, é a terceira entrevista que a gente fala, né? Sobre a perspectiva da educação antirracista e também sobre o fortalecimento aí de como que a gente pensa melhor, né? As estratégias para a gente trazer uma educação étnico-racial para dentro da escola. E claro que cada entrevistado, né, traz aí o seu nicho, né? Você está trazendo bastante o nicho da educação infantil, que é extremamente importante, né? E em todas as entrevistas, uma coisa que a gente tem sempre reforçado, né? A gente sabe que existe, ok, né? A gente vê acontecendo, só que para a gente conseguir dar esse passo para frente, a gente precisa fazer algumas coisas, a gente precisa tomar algumas ações, né? Para que ou não se repita, né? Ou que a gente consiga sensibilizar as pessoas para entender do que a gente está falando, e principalmente, né, Karina, a gente está dizendo aqui, né, de uma história que ela foi escrita numa perspectiva enviesada, né, e a gente não está dizendo que, olha, se foi certo, foi errado, quem escreveu enviesado, a gente só está dizendo que é enviesado, gente, né, e quando é enviesado, a gente precisa parar e pensar assim, peraí, né? Eu até brinco na formação, né? Que quando você, por exemplo, conhece 2 pessoas que se desentenderam, as 2 versões de cada história, elas são as versões de cada uma das pessoas, né? E, portanto, se você ouvir as 2, né, tentando se esquivar do crivo do julgamento, ora você vai tender para uma, ora você vai tender para outra, né? Mas o mais importante é a gente tomar consciência de que existe um viés nisso, né? E até falo, né? Eu sou professora de história também, né? O grande problema, gente, desse viés é que é um viés que impacta em milhões de pessoas, na vida de milhões de pessoas, no salário que essas pessoas recebem, na oportunidade que essas pessoas têm de chegar, né, como você brilhantemente mencionou, em cargos de liderança. Então, a gente não está falando de um viés que, é só um viés, né? Não é isso. A gente precisa reconhecer que esse viés ele tem impactos, e impactos que são aí bastante
dolorosos para uma parcela das pessoas, né? Então, essa também é a ideia da gente trazer esse tema à tona, né? E até queria saber um pouquinho de você, né? Você contou muito do seu trabalho como formadora, você acompanha as escolas e você também faz um trabalho de fortalecimento, né, das práticas antirracistas. Tem alguma iniciativa ou alguma estratégia que você queira compartilhar aqui com o pessoal do Conversa de Classe que você considera uma eficaz para promover essa educação mais equânime e mais inclusiva? Uma estratégia eficaz como professora ou como formadora? A que você escolher, a que você achar que, ou se quiser falar das duas também, a gente vai adorar ouvir. Como formadora, eu acho que eu consegui alguma mudança mais significativa quando eu falei sobre os efeitos disso na vida das crianças. E quando a gente mostra isso fisicamente acontecendo, quando você está numa sala com quase 60 pessoas e tem 2 pessoas pretas ali naquele lugar, e uma outra, né, que é parda, mas se não se auto-identifica, eu deixo de falar de dados e aí eu mostro que de fato é o que acontece. E aí eu senti um pouco mais essas pessoas se sentirem mais sensibilizadas e entenderem que elas precisam participar disso, de sair do achismo de que só a pessoa preta fala. A gente vai para frente porque a gente que sente na pele. A gente sentiu e a gente continua sentindo na pele, né? É um pouco pesado isso, mas é verdade. Dessa limpeza, dessa retirada do nosso povo, de tudo, da nossa cultura, da nossa comida, da forma como a gente se comunica, mas ainda assim a gente resistiu, estamos aqui. E aí eu trago também na formação um outro lado do que é belo, porque nós não somos só uma história triste, existe uma história que vem antes disso, de ciência, de estudo, de colaboração. Nós estamos presentes aqui na cultura brasileira da forma como nós comemos, da forma como falamos. Tem muito mais África na gente do que a gente imagina. Existe um Brasil, não vou me recordar de quem é essa frase, mas existe África sem Brasil, mas não existe Brasil sem África. E essa história, ela precisa ser contada da maneira correta. Então, é nesse lugar que eu acho que eu consigo provocar um pouco, no mínimo, uma reflexão. E uma reflexão para um lugar de, eu faço parte disso e eu vou precisar fazer algo sobre. Como professora, é entender que nem toda ação racista ela está verbalizada. A grande parte ela nem está verbalizada, ela está na ação mesmo. E é se colocar num lugar de eu vou precisar me perceber, eu vou precisar olhar para mim, para a minha ação, para as minhas propostas e entender se eu estou reproduzindo esse racismo. E parar de colocar a culpa no racismo estrutural. Saia da sua estrutura, se reveja, vai estudar, vai entender quem são essas pessoas que fazem parte da minha cultura. Você pode até não ser preto, mas faz parte. Então, o que aconteceu antes disso?
Recentemente eu fiz parte de uma coletânea de materiais sobre rainhas africanas. Fomos reis e rainhas, gente. E nós estamos no esporte, na política, nós estamos na ciência. E nós precisamos mostrar para os nossos meninos e meninas que nós estamos lá, sim. Nós temos um nome, nós temos nomes e sobrenomes. E eu preciso dar a oportunidade dessas crianças de se enxergar. Então, pode ter a lei que for, pode ter a lei que for. Quem faz isso acontecer é quem está lá na escola todo santo dia, que coloca isso como um compromisso, que entende a importância que isso tem. Os nossos jovens ainda estão sendo assassinados, Maíra. Será que a gente não precisa parar realmente e pensar sobre isso, né? Você trabalhou na Fundação Casa. Qual era a porcentagem de pessoas pretas naquele lugar? Então, é muito mais profundo, mas a gente pode fazer alguma coisa aqui embaixo, né? A gente pode muito trabalhar a autoestima dessas crianças a partir dessa outra história contada, para que eles tenham a possibilidade de crescer com uma autoestima firme, boa. Porque, gente, eu sempre brinco, sem autoestima a gente nem levanta da cama, nem escova os dentes. A gente não precisa dizer para o menino que ele só pode ser jogador de futebol, que a menina tem que sambar. Pelo amor, vamos parar com isso. Os meninos e as meninas pretos e pretas, eles podem fazer e ser o que eles quiserem. Mas a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar. Por isso que a lei está aí. Exatamente, né, Karina? E lembrar, reforçar, né, que esse papel cabe a professores, professoras, gestores e gestoras das escolas, né? Eu sempre falo para o pessoal na formação também, que a gente precisa reconhecer, né, que tem muitas coisas que elas dependem de ações que são maiores. Só que essa ação educativa, gente, ela está na nossa mão, né? Na escolha que a gente faz ali de levar para dentro da escola tanta discussão dos temas, né? E quanto também a gente amadurecer o nosso olhar e não ter medo de dizer, né, Karina, eu não sei, né? Se já errou nesse sentido, errou, né? Reconhecer o erro, mas assumir o compromisso de que ele não vai repetir também, né? Isso é uma coisa bastante importante aí da gente colocar na pauta, né? Karina, eu queria te agradecer, né, pela conversa maravilhosa, né? Acho que você encantou aqui. O pessoal fala assim, nossa, vai demorar, e aí eles veem que é rápido. Né? Poxa! E, Karina, eu quero te agradecer, né, por você compartilhar os conhecimentos com a gente, né? Tenho certeza que isso traz aí para os nossos espectadores, para as nossas espectadoras, mais motivação e mais amplitude aí para o tema, né? Muito obrigada mesmo pela sua presença. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau!